a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Tá dando certo. O governo federal adotou a cloroquina como política de saúde pública para enfrentar a pandemia e desprezou a vacina e outras medidas sanitárias para conter a transmissão do vírus. O país teve um dos maiores números de mortos pelo coronavírus. A cada 1 milhão de brasileiros, cerca de 2 mil morreram. Em números absolutos, está apenas atrás dos Estados Unidos, um país com mais habitantes. O Brasil tem cerca de 3% da população mundial e mais de 12% dos mortos de Covid-19. Crime contra a humanidade, a morte como política de governo. Quem lucrou com a dor do povo brasileiro? Pelo amor de Deus, ajuda ele, gente. Corrupção. Bolsonaro promoveu a cloroquina enquanto publicamente desprezava a vacina. Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Nos bastidores, um imunizante fabricado na Índia, a Covaxin, era negociado por pessoas do círculo de confiança de Bolsonaro, a preço de ouro. Propina, segundo o deputado federal Luiz Miranda, antigo aliado de Bolsonaro, e o irmão dele, Luiz Cláudio, funcionário de carreira do Ministério da Saúde. Luiz Cláudio contou à CPI da Covid que foi pressionado a aprovar a importação da vacina indiana. Contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O deputado levou o caso para Jair Bolsonaro, que não tomou providência alguma para apurar a grave denúncia de corrupção. O Ministério estava sem vacina e um colega de trabalho, Rodrigo, servidor, me disse que tinha um rapaz que vendia vacina e que esse rapaz disse que alguns gestores estavam pedindo propina. No sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgentíssima devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade, olhando nos meus olhos, ele falou: isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo assim: isso é coisa de fulano, não me recordo. E falou: vou acionar o DG da Polícia Federal. E de fato, Luiz, isso é muito grave, isso está ocorrendo. Preciso muito falar com o senhor. Ele falou assim: você está vendo como é que está minha vida? Minha vida é uma loucura. Entra em contato com o Célio. Entra em contato com o Célio, que é meu chefe de gabinete, pede para ele agendar para você lá, que ele tenta. E eu tentei no dia 10 de junho, até hoje eu não obtive resposta. Na mesma sessão da CPI, pressionado, ele revelou o nome do parlamentar citado por Bolsonaro. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Não era apenas negacionismo, não era apenas ideologia, mas acima de tudo, havia negociatas. Hospitais lotados, sem oxigênio, cilindros carregados, produto escasso na cidade, eram levados às pressas para ajudar pacientes que ainda resistiam à falta de ar. Ambulâncias deixam o hospital 28 de agosto com pacientes em busca de atendimento em outros estados. Profissionais de saúde pedem socorro. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade.
Não tem nada de oxigênio, tudo seco. Olha, se tiver oxigênio em casa, por favor, bala sobrando, traga aqui para o hospital que vai ser bem-vindo. Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio, perdemos alguns pacientes, foi um caos. Fica calma, precisamos de oxigênio no Plantão Araújo. É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade. Manaus, maio de 2021. Muita gente na cidade ainda vive o pesadelo da segunda onda da Covid-19. Tem um filho para criar, né? E seguir a vida, não pode fazer nada, né? Nada do que fizer vai trazer de volta, então seguir em frente mesmo. Fé em Deus que tudo vai se reerguer depois. Tive medo de morrer, principalmente foi assim, eu tive, na hora que estava tudo acontecendo, eu sempre achava que eu não ia acontecer nada comigo, né? Mas quando eu soube, eu já estava no hospital, já estava na enfermaria internada, que tinha faltado oxigênio, que uma ala inteira de um hospital aqui em Manaus tinha morrido asfixiada. Aquilo assim me deu digamos assim, eu não sei se foi um medo que veio, né, retardado, porque veio depois, mas aquilo me chocou assim profundamente. Isso foi um dos momentos mais difíceis que eu passei no hospital. E principalmente quando eu comecei a perceber, acompanhando as notícias, que estava em crise de oxigênio, estava em falta. Naquele momento eu cheguei a temer pelo pior, pela vida dela, né? Cheguei a pensar que pudesse faltar, inclusive lá no hospital onde ela estava internada. Eu fui ao complexo que reúne o Hospital 28 de Agosto e a maternidade Dona Lindu, que entraram em colapso na segunda onda da Covid-19. Aqui foi feita uma experiência com cloroquina. A médica Michele Schechter, de São Paulo, se apresentou como voluntária, juntamente com o marido e profissionais de saúde de outros estados. Michele compartilhava na rede mensagens de Olavo de Carvalho e de políticos bolsonaristas. Era e é defensora do suposto tratamento precoce e postou na rede imagens de remédios ineficazes contra o coronavírus. Desde o início da pandemia, Michele fez experiências com pacientes, conforme contou em entrevista a militantes de extrema-direita. Na época, o ministro da Saúde era Luiz Henrique Mandetta, que já alertava para os riscos da cloroquina. Você é da opinião de que o ministro Luiz Henrique Mandetta deveria autorizar o uso da hidroxicloroquina, mesmo antes dos quadros graves? Sim, e eu acredito que ela tem que ser disponibilizada para o SUS. 10 meses depois, Michele desembarcou em Manaus para fazer uma experiência ainda mais arriscada. O experimento que se inscreve entre as piores práticas da história da medicina e que alguns compararam às experiências de Joseph Mengele na Alemanha nazista, foi feito sem o consentimento da família. Alguns dias depois, a paciente morreu. Neste vídeo, Michele induz a técnica em radiologia Jucicleia de Souza Lira, vítima nesse caso, a gravar um vídeo em que ela elogia a cloroquina nebulizada. Estou aqui com a paciente Jucicleia, nossa primeira paciente que fez a nebulização com hidroxicloroquina, protocolo do Dr. Zelenko de Nova York. Conta aí pra gente, Jucicleia, o que você achou da nebulização? Pois é, eu achei 90%. Eu estava sem falar mesmo, muita dor no peito, porque eu não conseguia falar, né, realmente. E hoje eu tô aqui, ó, tomando aqui um mingau sozinha. E pra vocês verem, ó, sem a máscara, pra mim é um 90% de recuperação total. E é isso. Manda um beijo aí pro pessoal. E um beijo e pode tomar confiante. Nebulizar. Isso. Nebulizar. Verdade. Fiquei boinha. Então tá bom. Agora eu saio dessa.
Bolsonaro elogiou a experiência. Com toda certeza, porque não está em protocolo, né, da Conselho Federal de Medicina, se bem que está no CFM, abre a hidroxicloroquina para uso, não fala em nebulização, que é uma novidade, que parece que nasceu em Manaus, essa novidade. O ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral de Governo, também comemorou a experiência em postagem no Twitter. O que ninguém falou é que Jussicléia já estava morta quando o caso dela era divulgado como propaganda pró-cloroquina. Eu fui até a delegacia onde o caso começou a ser investigado depois que a morte de Jussicléia foi noticiada pela Folha de São Paulo. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a morte de Jussicléia. A investigação corre aqui, nesta delegacia que fica num bairro pobre de Manaus. A médica, que é de São Paulo, tenta agora trancar o inquérito para não ser indiciada por homicídio. Jussicléia morava com o marido em Jorge Teixeira, é um bairro pobre e o segundo mais populoso da cidade. Jussicléia morava numa casa nesta rua, na periferia de Manaus. Eu conversei com o viúvo, o Cleison. Ele não quer gravar a entrevista. Diz que quando fala, sente de novo a dor daquele período. É ele que cuida hoje do bebê. De manhã, ele lava a roupa, dá o leite e depois ele trabalha como auxiliar de produção numa fábrica perto daqui, entre 2 da tarde e 10 da noite. Nesse período, o bebê fica aos cuidados de uma conhecida que recebe por isso. Cleison já tem uma advogada. Não dá detalhes, mas garante que o caso não ficará impune. A médica Michele não quis dar entrevista e em nota disse que a vítima, que ela chama de paciente, recebeu o tratamento quando já estava em situação muito grave. Disse que teve o consentimento da família. Cleison, o marido, nega, e a imagem que Michele Schechter compartilhou quando realizava a experiência mostra que o estado de Jussicléia não era terminal. E a médica parece muito alegre com o resultado. Tá melhorando, Jussicléia? Melhorou de 0 a 10 quanto? 5? 6? 7? 8? O cemitério onde o corpo de Jussicléia foi enterrado passou a ser uma das imagens mais dramáticas da tragédia que o Brasil vive. O mundo se assustou com cenas de corpos enterrados em vala comum na primeira onda. Imagens que até coveiros experientes como Ulisses não conseguem esquecer. Não, nunca. Porque você é acostumado a fazer o sepultamento de 8 a 10, até 16 sepultamentos ao dia. E de repente pular para 60, 80, 90, é de se admirar, né? 1 ano e 1 mês depois, aquela área está assim. As sepulturas já foram individualizadas, mas naturalmente a dor das famílias permanece. No auge da primeira onda, Jair Bolsonaro insistiu na cloroquina. Muita gente tomou esse medicamento e médicos aqui em Manaus ainda receitam a cloroquina, mas as mortes não cessaram. Meses depois, veio a segunda onda, ainda mais feroz que a primeira. A área usada para enterrar as vítimas da primeira onda foi totalmente ocupada, como mostram as imagens captadas por drone. E quando veio a segunda onda, não havia mais espaço para sepultamentos em massa. Rosana Pereira da Silva, ela tinha 43 anos quando faleceu em 14 de janeiro de 2021. Esta é uma data que Manaus jamais vai esquecer. Neste dia, foram sepultadas neste cemitério 213 pessoas. Faltava espaço para a abertura de novas covas e por isso a administração usou este terreno, onde era o campo de futebol dos coveiros. No campo de futebol era o nosso lazer aqui, hora de meio-dia a gente jogava uma bolinha, mas foi, vamos dizer, para um bem maior, né, para ter como auxiliar os familiares aqui, onde tem um local decente para enterrar seus entes queridos. O medo de quem se contaminou era não ter que recorrer ao hospital. Faltava vaga. Até quem trabalha em cemitério usou remédios caseiros. Você acha que isso curou você? Com toda certeza. Primeiro, pela graça de Deus.
e figura do Jambu. Cristiane, que perdeu a mãe e a tia, estava disposta a pagar qualquer preço por uma recarga de oxigênio. Então, o oxigênio estava realmente muito difícil, a gente precisava falar com muitas pessoas ao mesmo tempo para conseguir. E na época, a gente estava comprando a carga de oxigênio a R$1.000, porque eles supervalorizaram mesmo, né, o valor do oxigênio, da recarga. Isso só a recarga. Se você precisasse alugar o cilindro, era R$1.500 só o aluguel do cilindro, né? Mais os R$1.000 da recarga. Gente, essa aqui é a fila, tá? A gente tá aqui na Nitron, acabei de chegar aqui. Essa aqui é a fila que tá rolando aqui pra galera tentar conseguir oxigênio, fazer a recarga. Tem gente que tá aqui desde ontem para conseguir pelo menos encher um pequeno. Tem gente que ainda não conseguiu. Esse moço aqui que tá aqui, ele disse que tá desde 8 horas da manhã, mas até agora nada. Teve gente que recorreu até a cilindro de oxigênio para a solda mecânica. Eu emprestei de um amigo meu, né, que tem oficina, né, e a gente teve que fazer um preparo, né, que é o oxigênio que ele usava no cilindro, era oxigênio para fazer solda. Enquanto isso, a médica Mayra Pinheiro, enviada pelo governo Bolsonaro a Manaus, batia na tecla de um remédio ineficaz. A capitã cloroquina, como Mayra é conhecida, pressionou os médicos para usarem o medicamento ineficaz, que levou Jusicléia à morte. Eu peço aqui a todos os secretários municipais dos 62 municípios do estado do Amazonas, a todos os prefeitos do estado do Amazonas, a todos os colegas profissionais da saúde do Brasil que nos escutam e os outros representantes dos outros estados que adotem o tratamento precoce. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e chegou... Os brasileiros, além do vírus, têm enfrentado outro inimigo poderoso, aliado da pandemia, o negacionismo. Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro e da extrema-direita no Brasil, já pregava contra as vacinas antes mesmo da pandemia do coronavírus. E um antigo áudio em que ele associa a vacina contra a rubéola à infertilidade feminina. O Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte, que essa vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante. De modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. E quem é Olavo de Carvalho para Jair Bolsonaro? E o que eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta da esquerda. Um dos grandes inspiradores meus está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho. É um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. Cloroquina, cloroquina, cloroquina do SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. Vídeos em que ele ataca os imunizantes foram apagados, mas ainda há prints de suas manifestações anticientíficas, já no ano de 2016. Vacinas matam ou endoidam. Nunca dê a um filho seu. A posição do guru de Bolsonaro ganhou as ruas no Brasil depois que o mundo foi sacudido pela maior crise sanitária em 100 anos. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Cloroquina, remédio contra a malária vendido em farmácia desde 1946 nos Estados Unidos. Bilionários por trás da farsa.
Quando a Covid avançou e obrigou os países civilizados a adotarem o distanciamento social para proteger a população e salvar vidas, a cloroquina foi apresentada como remédio milagroso. Uma ação que vai dizer que aquilo que o presidente da República está dizendo todo dia está errado. E que ninguém pode recomendar hidroxicloroquina, cloroquina ou ivermectina. Nem o presidente, nem o ministro e nem nenhum médico. Ninguém, porque isso faz mal. É o tipo de fala que só se sustenta em redes não técnicas e é uma produção ao vivo de fake news. Meias verdades, portanto, inteiras mentiras, totalmente desconectada da realidade científica. E quem deu voz ao que mais tarde se revelaria uma farsa não foram os cientistas, mas homens do mundo dos negócios. James Todaro e Gregory Rigano, dos Estados Unidos, investidores de criptomoedas, publicaram um artigo em que diziam haver evidência de que a cloroquina era altamente eficaz no tratamento da Covid-19. Didier Raoult, médico e microbiologista francês, era o principal pesquisador citado. Quando Didier Raoult, que é esse sujeito pesquisador francês, que fez o estudo experimental com 42 pacientes, que metodologicamente é uma afronta à ciência, mas num momento de desespero que não tinha nada, você pode até dizer, bom, ele está lançando uma hipótese, mas isso foi lá atrás. Não tem como o senador Heinzen continuar dizendo na CPI citar o Didier Raoult. Não dá. Didier Raoult, considerado gênio no passado, passou a ser visto como grande picareta depois que um estudo na Inglaterra e outro no Brasil comprovaram que a cloroquina não tem eficácia contra a Covid-19 e coloca em risco a vida dos pacientes. Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, chamou Bolsonaro para um encontro no resort dele no estado da Flórida em 7 de março de 2020, quando o Brasil tinha 19 casos de Covid e nenhum óbito. Oficialmente, a agenda era para discutir a questão da Venezuela, mas o tema cloroquina ganhou impulso logo depois desse encontro. Em 12 de março, um dia depois de Bolsonaro voltar dos Estados Unidos, o Brasil registra a primeira morte por coronavírus. É uma mulher de 57 anos que estava internada no Hospital Municipal de São Paulo, Dr. Carmino Caritio. Fábio Weingarten e o general Heleno testaram positivo para a Covid depois de retornarem ao Brasil na comitiva de Bolsonaro. Outras 21 pessoas que estavam no avião presidencial também testaram positivo. Os encontros nos Estados Unidos foram marcados pelo desprezo à recomendação de uso de máscaras. Em 13 de março, os empresários Todaro e Rigano publicam no Google Draft uma proposta de artigo em que consideram a cloroquina eficaz no tratamento da Covid-19. A Fox News, canal de notícias que apoiava Trump, entrevista um dos autores e ouve também um conselheiro da Casa Branca sobre o remédio. Outros apresentadores do canal também promovem o medicamento. Em 15 de março, Bolsonaro participa de um ato político em Brasília, apesar da recomendação de que ficasse em quarentena depois que integrantes da comitiva dele voltaram da Flórida infectados. Ele não usou máscara e tocou em apoiadores. Em 16 de março, o bilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle, defende publicamente a cloroquina. Outro bilionário, Elon Musk, dono da Tesla, tuita a favor do medicamento. O mesmo Elon Musk que deveria se encontrar com Bolsonaro e Trump na Flórida, mas na última hora cancelou. Em 19 de março, Trump menciona pela primeira vez a cloroquina. Ele pede ao FDA, equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, que aprove o uso do medicamento. Em 21 de março, Trump vai à rede social para dizer que o medicamento contra a malária poderia virar o jogo no combate à Covid-19. Bolsonaro, algumas horas depois, publica um vídeo em que também defende a cloroquina. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento.
No dia seguinte, 22 de março, Bolsonaro recebe o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mandetta libera os médicos para receitarem a cloroquina mesmo em casos leves, mas logo depois recua e é demitido do Ministério da Saúde. Um efeito imediato da defesa da cloroquina por Trump e Bolsonaro foi o aumento das vendas do remédio tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, nos meses de março e abril, a prescrição do medicamento quintuplicou. No Brasil, não há dados confiáveis, mas o senador Humberto Costa, mesmo assim, procurou levantar os dados junto às entidades que representam as farmácias e os farmacêuticos. Entre abril do ano passado e abril deste ano, as vendas de hidroxicloroquina derivado da cloroquina aumentaram 126%. No Google, a procura pelo termo cloroquina e hidroxicloroquina explodiu. O jornalista Pablo Nasser, responsável pela análise de dados do 247, fez o levantamento, tendo como base as buscas no Google Trends. Na semana em que Trump defendeu a hidroxicloroquina e a cloroquina, as buscas nos Estados Unidos por cloroquina aumentaram 1.225% e por hidroxicloroquina aumentaram 1.500%. No Brasil, após o vídeo de Bolsonaro, a procura pelos mesmos termos também cresceu exponencialmente. Por cloroquina, o aumento foi de 4.300% e por hidroxicloroquina, 9.600%. Então agora o único país do mundo que faz essa discussão se deve usar a cloroquina ou não é o Brasil. Eu acho essa é uma das respostas que a CPI vai ter que dar. Porque quando o povo do Amazonas está precisando de oxigênio, o povo brasileiro está precisando de oxigênio, eles optaram por cloroquina. Empresas que fabricam a cloroquina tiveram um aumento expressivo das vendas. Eu acho que muita gente ganhou dinheiro com isso, né? Que existem interesses econômicos óbvios, nós estamos investigando, essa é uma das linhas da investigação. O laboratório Apsen do empresário bolsonarista Renato Spalletti faturou no ano passado mais de R$1 bilhão, 17,6% a mais do que em 2019. A empresa é responsável pela venda de 85% da cloroquina e seu derivado no Brasil. A Apsen também recebeu um empréstimo de 20 milhões do BNDES para aumentar a planta de produção, 7 vezes mais o valor recebido pela indústria farmacêutica nos 16 anos anteriores. O montante de 20 milhões de reais é parte dos 153 milhões que a empresa teve de crédito aprovado no Banco de Desenvolvimento. A Vitamedic, que fabrica a ivermectina, outro medicamento ineficaz, indicado pela rede bolsonarista, viu o faturamento crescer quase 203%. Bom, segundo o ministro Mandetta, eu não tenho conhecimento disso, mas ele disse na CPI que tem médicos cobrando uma fortuna para dar a receita de cloroquina virtualmente, né? Com certeza tem gente ganhando dinheiro com isso. Wanderson Oliveira era um dos principais assessores de Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, no início da pandemia. Antes mesmo de Mandetta ser demitido, ele pediu para sair do ministério onde estava desde o ano 2000, mas permaneceu até 22 de maio, um dia depois de assinar uma portaria sobre cloroquina, da qual se arrepende. Olha, eu me arrependo de ter assinado, porque ela, mesmo tendo essa compreensão do entendimento do próprio parecer do Conselho Federal de Medicina... Ele assinou o documento depois que o Conselho Federal de Medicina publicou o parecer que autoriza os médicos a receitarem o medicamento. Ela definia o uso da cloroquina para casos leves segundo o parecer do Conselho Federal de Medicina, ou seja, ela regulamentava... O Conselho Federal de Medicina cumpriu um papel, né, de desserviço ao povo brasileiro, né, porque foi, no mínimo, que dá para se dizer, usado, né, pelo governo federal, pelo presidente, pelo Ministério da Saúde, para dar aval, né, do ponto de vista médico, para a proliferação desta droga.
O presidente do Conselho Federal de Medicina entregou o parecer pessoalmente a Bolsonaro e Nelson Teich, sucessor de Mandetta. O documento parece ter sido feito às pressas, tanto que tem um erro técnico grave. Basta fazer uma boa leitura e vocês vão checar que tem, inclusive, erros de português no texto do Conselho Federal de Medicina. Que erro? Olha, eles colocam, por exemplo, que para prescrever para casos leves, deve-se descartar primariamente outras doenças virais, como influenza, dengue, só que na hora que eles vão exemplificar, eles colocam influenza, vírgula, H1N1. Só que H1N1 também é influenza. O médico Bruno Caramelli pediu ao Ministério Público Federal para investigar o Conselho. Eu fiz todo o embasamento técnico do porquê esse tratamento deveria ser contraindicado. Ela fez o embasamento jurídico e a gente entrou com essa representação em torno de 45, 50 dias. Eu procurei o Conselho Federal de Medicina, mas a instituição não quis se manifestar. Outras entidades que atuam na área de saúde dizem que o Conselho tem muitas explicações a dar para a sociedade brasileira. O parecer do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, foi produzido ao mesmo tempo em que o médico Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e da Fiocruz, liderava a primeira equipe que realizou o estudo científico que desmontou a farsa da pesquisa do francês Didier Raoult, como contou neste áudio. A nossa ideia, então, foi testar uma dose mais baixa de cloroquina, que estava sendo usada em alguns países, e usar uma dose muito alta, a dose mais alta que nós tínhamos evidência de segurança na literatura. Então, a gente sabia que os chineses tinham usado uma dose alta por 10 dias, e nós vimos estudos com câncer, mostrando em câncer de pâncreas que os pacientes tinham usado essa dose de 600 miligramas de 12 em 12, eles usavam até mais, usavam por 3 semanas. E nós, então, copiamos o modelo chinês de 10 dias e fizemos, então, 2 doses diferentes, uma dose mais alta e uma dose mais baixa. Ambas essas doses, elas tinham evidência de que em pessoas que não tinham Covid-19 eram seguras, né? Havia segurança já prévia. Então, nós pegamos só doentes internados, isso é importante, quer dizer, a gente começou, como todo mundo, a entender primeiro no doente grave, que era aquele que poderia se beneficiar mais, né, de uma intervenção medicamentosa com efeito colateral. Randomizamos 81 pessoas, 40 no grupo de baixa e 41 no grupo de baixa dose. O nosso comitê, então, viu esses dados aqui, que a gente já tinha em poucas semanas, né? E a gente viu que o grupo da alta dose tinha tido mais aumento de CKMB, portanto, mais lesão muscular. Vimos que eles tinham mais arritmia, então vocês estão vendo aqui o QTCF no eletrocardiograma, 18%, comparando com 11%. E 2 pacientes tiveram taquicardia ventricular, que são consideradas arritmias graves, né? Então, mesmo antes de que a gente tivesse qualquer diferença em morte, o grupo técnico nosso recomendou que a gente interrompesse esse braço da alta dose, porque ele tinha complicações aqui que não justificavam a gente investir nesse braço. Então, esse grupo foi interrompido e nós decidimos, então, pela publicação, inclusive para advertir o restante do mundo que não adiantava subir a dose nesse nível, porque você tinha muito efeito colateral. Então, o próprio NIH e o FDA usaram o estudo para advertir os americanos de que a atual evidência dizia que doses altas definitivamente não poderiam ser testadas, o que seria natural se na dose baixa não funcionasse, alguém tentasse aumentar a dose. Então, essa foi a única conclusão do nosso estudo. Existe uma outra conclusão importante para quem leu o artigo completo, e essa talvez seja a informação que mais tenha incomodado, é o fato de que no dia 5 nós ainda tínhamos 90% das pessoas com PCR positivo, RT-PCR positivo. Então, aquele dado francês de que no 5º dia não existia mais vírus, ele não era verdadeiro, porque nesses 81 pacientes, 90% deles no dia 5 ainda tinha vírus na secreção respiratória.
6 dos mais de 30 pesquisadores foram linchados na internet a partir de uma publicação de Eduardo Bolsonaro, que os ligava ao Partido dos Trabalhadores. O próprio Bolsonaro atacou os médicos. Lacerda nunca foi petista, mas declarou voto em Haddad no segundo turno das eleições de 2018. Desde o início, como contou neste vídeo, a preocupação dele era encontrar um tratamento para a Covid-19. A cloroquina também, como um antimalárico, é anti-inflamatória. Ela pode diminuir febre, mal-estar e dor no corpo. A pergunta é se ela é muito diferente de se usar, por exemplo, a dipirona ou paracetamol. A verdade é que a cloroquina tem sido hoje pensada como uma medicação que pode evitar a evolução para formas graves, porque aparentemente para as formas já graves ela não tem qualquer utilidade, além de ser bastante tóxica. A campanha da rede bolsonarista transformou a vida dele e da família em um inferno. E a gente começa a receber nas redes sociais ameaças de morte. Ameaças muito duras, né? Do tipo, vamos matar seus filhos para você sofrer como você fez outras famílias sofrerem, sabemos onde você mora, você vai acabar igual a Marielle por causa do que você fez. Lacerda passou a ter escolta da Polícia Militar ao mesmo tempo em que respondia à investigação de norte a sul do país, sempre provocada por bolsonaristas, inclusive no Conselho de Medicina. Lacerda continua sendo perseguido. Nós estamos aqui no Ministério Público, viemos entrevistar o Marcos Lacerda, que está sofrendo um processo de lawfare. Agora eu estou sendo informado aqui por uma estagiária da comunicação, depois de conversar com Daniela, que é assessora de comunicação, que nós não poderíamos fazer a entrevista. Nós continuaremos aqui, já que é um órgão público e nós vamos falar com uma pessoa que veio prestar depoimento e depois vamos tentar falar com o promotor para que ele dê então a sua posição. Eu peço que Eric, só mostrar a estagiária, ela está cumprindo uma função, naturalmente, que alguém mandou, provavelmente algum procurador de justiça, e nós então vamos continuar aqui, porque nós nos apresentamos para legitimamente fazer o nosso trabalho, tá bem? Continuamos por aqui. Logo depois, um segurança também tentou nos expulsar do Ministério Público. De um segurança, provavelmente, nós nos apresentamos, nós informamos, pode gravar, Eric. Eu sei, grava. Ok. Então, nós nos apresentamos antes. O senhor é o quê, procurador? Alguns minutos depois, o chefe da assessoria militar veio pessoalmente nos expulsar da procuradoria, segundo ele, a pedido da chefe da comunicação, Daniela Bragança. Eu disse ao tenente-coronel Paulo Emílio Vieira de Mello que a ação era abusiva. Deixamos o prédio do Ministério Público do Estado do Amazonas e meia hora depois, o advogado de Marcos Lacerda deixou sozinho o Ministério Público. O próprio médico explicou em áudio o que aconteceu. A assessora de comunicação mudou de posição ao saber que o caso que cobriríamos era o da farsa da cloroquina e não uma audiência que ocorria no mesmo dia sobre o suposto desvio de vacina, um caso que poderia desgastar o prefeito de Manaus. Na troca de mensagens por WhatsApp, ela oferece entrevista com o promotor do caso. Quanto a Marcos Lacerda, o promotor não deu entrevista, apesar da minha solicitação.
Marcos Lacerda teve um momento de glória quando retornou à Fundação de Medicina Tropical e foi aplaudido pelos servidores. Obrigado para todo mundo. O JAMA, Jornal da Associação Médica dos Estados Unidos, elegeu o artigo da equipe liderada por Marcos Lacerda como um dos melhores de 2020. Mas aqui, ele continua sendo atacado por bolsonaristas e o senador Luiz Carlos Renzi pediu à Polícia Federal que o investigue. Houveram algumas investigações por parte do Ministério Público Federal e também, acho que o Ministério Público Estadual do Amazonas está fazendo uma investigação nesse caso. Então, nós citamos aqui, inclusive, um procurador estadual lá do estado do Amazonas, que já está investigando esse caso por conta do Ministério Público Estadual. Brasília, maio de 2021. À medida em que aumentava o número de mortos e de outras vítimas da Covid-19, aquelas que têm sequelas graves, deputados e senadores recebiam relatos da população em geral, pessoas que manifestavam o seu choro, faziam reclamações, pediam ajuda. E então os senadores protocolaram o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas o presidente do Senado, ele se recusava a fazer essa instalação. Justamente ele que se elegeu com o apoio de Jair Bolsonaro. Na época, já o maior suspeito por esta tragédia, pelas ações e omissões do governo federal. Bom, diante da recusa de instalação da CPI, senadores reclamaram então para o Supremo Tribunal Federal, um outro poder da República. E daquele prédio, saiu a decisão que obrigou o presidente do Senado a instalar a CPI. Bastaram alguns dias de investigação para que o maior responsável pela tragédia que o Brasil está vivendo fosse conhecido. É Jair Bolsonaro. O desafio da CPI passou a ser, então, descrever, apontar os crimes que foram cometidos à luz do dia, mas também das sombras, por aquele que ocupa aquele palácio, o Palácio do Planalto. O senador Rogério Carvalho, que relatou o programa Mais Médicos, é um dos mais atuantes parlamentares da CPI. Por que o Congresso, hoje, onde o governo tem maioria, está fazendo uma CPI que o Brasil inteiro está vendo, que está bastante independente até, bastante aguerrida, até com maioria que não é governista, pelo menos a gente percebe isso nas manifestações. O sentimento de compaixão e de solidariedade às famílias dos milhares de mortos que nós temos hoje no Brasil pela pandemia. O que todo o Brasil viu na CPI da Covid, ou CPI da pandemia, ou CPI do genocídio, é o resultado de um trabalho que começa muito antes, feito pelos parlamentares. Eu estou no gabinete do senador Rogério Carvalho, que foi o relator do programa Mais Médicos, esse programa que levou o atendimento de saúde às regiões mais remotas do Brasil. O senador passa o dia recebendo representantes de entidades da área de saúde e também discutindo com assessores estratégias para o enfrentamento lá na CPI da Covid. Os membros do Conselho Nacional de Saúde entregaram aos senadores um dossiê com críticas e propostas que foram ignorados pelo governo Bolsonaro. Que, obviamente, não foram seguidos pelo Ministério da Saúde, não foram seguidos pelo governo federal e que, se tivessem sido seguidos, com certeza não estaríamos na situação dramática, triste, de vidas perdidas, centenas de milhares e pessoas sendo contaminadas pelo vírus. Randolfo Rodrigues foi um dos autores da proposta da comissão. A rotina dele mudou muito desde que a comissão foi instalada em 27 de abril. Acompanhamos a rotina de Randolfo no segundo dia do depoimento de Eduardo Pazuello. Ele tomou café rapidamente depois de uma reunião e foi para o Congresso.
Então, hoje é o 15º dia da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos continuar hoje os questionamentos ao senhor Eduardo Pazuello. Ele deixou muitas perguntas ao acaso ontem, sem respostas. Acho que, inclusive, criou uma figura nova, que é o que foi dito na internet não interessa para a vida real, mesmo que essas palavras sejam do presidente da República. Vamos confrontar, eu acho. Estamos chegando a 440 mil mortos pela Covid-19 no país. Existem responsabilidades para isso. E o papel da CPI é apurar de quem foram essas responsabilidades. Quais foram os responsáveis por isso? Senador pelo estado do Amapá, Randolph chegou 15 minutos antes do início da sessão no dia 20 de maio. Na véspera, o ex-ministro disse estar se sentindo mal e, com a pressão alterada, deixou o Congresso, caminhando e sem dar entrevista. Randolph era alvo de ameaças por parte de bolsonaristas e do próprio Bolsonaro. Nunca me preocupei com ameaça desde que comecei a militância política com 13 anos de idade. O senador tinha esperança de que Pazuello aceitasse fazer delação premiada. Sim, eu estou dando uma dica ali, inclusive para o senhor Eduardo, se quiser fazer uso dela, né? Para lhe favorecer. Então... Na sessão, Pazuello mentiu ou entrou em contradição pelo menos 14 vezes, segundo a contabilidade de Renan Calheiros. Ele poupou o chefe e no domingo seguinte participou de um ato político com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Violou o regimento do Exército, mas não sofreu nenhuma punição. Vitória de Bolsonaro. O comandante do Exército arquivou a denúncia contra Pazuello e impôs sigilo de 1 século no procedimento administrativo. Renan Calheiros, outro parlamentar que se destaca pelo ímpeto investigativo, vai agora se debruçar sobre as contas bancárias de Pazuello, que é de uma família que mantém negócios com o poder público no Amazonas. O senador, que já presidiu a casa, tem certeza de que interesses econômicos conduziram a gestão de Pazuello no Ministério da Saúde, em detrimento da saúde dos brasileiros. Renan deu entrevista diante da imagem de uma santa, esculpida pela esposa de um antigo amigo, Pedro Simon, que foi senador. Renan falou sobre o ataque que sofreu do senador Flávio Bolsonaro. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Isso como é lutar. Você é um vagabundo. É você que roubou dinheiro do pessoal. Brutal, surpreendente. Porque nós estávamos nos preparando, né, para encerrar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito naquele dia. E ele foi lá agredir, tentar intimidar, eles fazem muito isso. E eu respondi dizendo o seguinte: olha, entendam, compreendam o que aquilo significou, porque isso é um pouco da cultura da milícia do Rio de Janeiro. Não é da cultura do Rio de Janeiro, é da cultura da milícia do Rio de Janeiro. O miliciano acha que não comete crime. Ele acha que pode traficar, roubar, matar as pessoas e não estará com isso praticando crime nenhum. Eu acompanhei os trabalhos da CPI por uma semana. A atividade dos parlamentares tem sido intensa. Os senadores começam a chegar cedo. Cães farejadores procuram explosivos, conduzidos pelas policiais legislativas. O acesso à sala das sessões é restrito, mas fomos até lá para mostrar o cenário da CPI mais tensa dos últimos anos. E o que era uma suspeita logo se transformou numa certeza. Pessoas próximas de Jair Bolsonaro contaram muitas mentiras aqui neste plenário. Elas claramente queriam proteger o chefe ou o ex-chefe. O depoimento delas era sempre acompanhado de perto pelo filho do presidente. Também falamos com Flávio Bolsonaro. Senador, o senhor acha que essa CPI pode derrubar o governo? Jamais. Acho que a CPI, se não tomar cuidado, vai se implodir. Marcos Rogério, de Rondônia,
faz parte da tropa de choque de Bolsonaro na comissão e tenta tirar o foco da cloroquina. Mas o nosso inimigo não é a cloroquina, não é o presidente e não são os governantes. O nosso inimigo é o Covid-19. Para encerrar, no ponto da cloroquina, o senhor discorda do presidente? Não, eu não. A cloroquina é um dos elementos da gestão da saúde que, num primeiro momento, parecia apenas resultado da incompetência ou de uma opção ideológica. Mas, à medida que a CPI avançou, apareceram as primeiras evidências de que, por trás do negacionismo e da recusa e imposição de dificuldades para a compra de vacinas, havia um esquema de corrupção. Então, o senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. A CPI já tinha apoio popular, como ficou claro nesta caminhada com Humberto Costa pela esplanada dos ministérios. Um taxista fez questão de parar para cumprimentar o senador. E ele não é eleitor do PT, o partido de Humberto Costa. Como é que o senhor está vendo essa CPI? Bom, o que a gente está vendo é que realmente a cada depoimento de cada pessoa que é convidada para estar lá depondo, a gente vai vendo o quanto o governo tem se perdendo nessa questão, né? O quanto foi negacionista essa questão da vacina. Hoje nós já temos no Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos processos contra o presidente Bolsonaro e que devem ser reforçados com essas conclusões, e creio que também nós vamos conseguir provar o crime de genocídio, especialmente contra as populações indígenas. E também já há no Tribunal Penal Internacional uma ação contra o presidente Bolsonaro também. O que caracteriza o genocídio é exatamente você privar uma determinada população do acesso, por exemplo, a alimentos, a medicamentos, a tratamentos adequados, aquilo que é o de mais elementar para que essa população sobreviva. E isso aconteceu, sim, nas comunidades indígenas. Enquanto a CPI avança, os movimentos de rua também crescem. A população protesta por mais vacinas e pela saída de Bolsonaro. O governo que se elegeu com o versículo "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", patina na lama da mentira. E já não convence quase ninguém. Que é uma passagem bíblica. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, foi um acerto grande nós termos todos nos dedicado para a sua criação e depois para a sua instalação. Porque o governo, evidentemente, não queria, achava que não tinha chegado a hora. Como não tinha chegado a hora? Nós precisávamos investigar, definir responsabilidade e consertar a vacinação, de modo a agilizar esse calendário. Esse é papel do Congresso. E investigar. Porque toda vez que um fato não está sendo investigado pelos canais competentes, Polícia, Ministério Público, você pode fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Carlos Wizard jamais seria investigado não fosse a CPI. Empresário poderoso, ele bem que tentou fugir do depoimento. Faltou na data marcada. Na última quarta-feira, depois de voltar de viagem aos Estados Unidos, compareceu à comissão e foi colocado no lugar reservado aos que cometem crime contra a humanidade. Por orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, doravante vou permanecer em silêncio. Durante a sessão, mesmo calado, Wizard viu o vídeo em que, rindo, fala de vítimas da Covid. Gostaria de fazer uma homenagem ao prefeito da cidade de Porto Feliz, Dr. Cássio Prado. Ele é um médico e ele assumiu um compromisso com a população da cidade. São 55 mil habitantes. Em Porto Feliz, ninguém vai morrer da Covid-19. Ele preparou todo esse protocolo de tratamento inicial, precoce, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, e ele preparou um kit. Assim que a pessoa passa a ter os primeiros sintomas da doença, imediatamente ele é diagnosticado, ele recebe esse atendimento
ele recebe o acompanhamento, o tratamento, e sabe o que acontece, gente? Ninguém morreu de Covid-19 na cidade de Porto Feliz, embora tiveram milhares e milhares de pessoas contaminadas. Alguém vai dizer, mas Carlos, eu entrei no site do Ministério do Estado da Saúde, indica lá que teve 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Seu Carlosito, o meu irmão, ele morreu em janeiro de Covid. E minha família sentiu muito, ele deixou filha, esposa. E é uma coisa muito dolorida a gente ouvir isso do senhor, para quem perdeu um ente querido. Porto Feliz, junho de 2021. Carlos Wizard surfou na onda da cloroquina, mesmo não sendo médico. Ele visitou o prefeito da cidade, assim como Luciano Heng, dono da Avan. Em agosto de 2020, Wizard mentiu que não havia nenhuma morte por Covid na cidade e atribuiu a cloroquina. Wizard sempre foi contra o distanciamento social ou qualquer tipo de quarentena. Não é difícil entender por quê. Ele é dono no Brasil das marcas Taco Bell, KFC, Pizza Hut. Também possui a marca Mundo Verde. Recentemente comprou a Topper e a Rainha. Também possui as escolas de inglês WhatsApp e Number One. A escola de inglês que foi dele fez questão de divulgar um comunicado para dizer que não tem mais nenhum vínculo com o antigo proprietário e afirmou: a Wizard by Person aproveita a oportunidade para se expressar em favor da vida, da saúde e da ciência. A Carlos Wizard Martins é atribuída a responsabilidade por arregimentar médicos para defender o chamado tratamento precoce. Esses especialistas chegaram a se reunir com Jair Bolsonaro sem a presença do ministro da Saúde. O biólogo Paulo Zanotto propôs um gabinete das sombras para assessorar Bolsonaro. Presidente, o senhor tem uma tropa aqui de leões. Os leões precisam ser gratos por menos. Gostaria de ajudar o executivo a montar o que chama de um board, que nem tem nos Estados Unidos, por exemplo, a participação de brasileiros no board americano. Da maneira que tem boards que foram feitos para resolver problemas como dengue na Singapura, que envolvem pescadores brasileiros que vocês não têm acesso. Então, de uma certa forma, o interesse é dar ao executivo do Brasil a chance de contratar alguns que são os melhores pesquisadores do Brasil em áreas que são fundamentais para vocês poderem desenvolver coisas importantes, como se fosse um shadow cabinet. Esses livros não precisam ser expostos a, digamos assim, a popularidades, essas pessoas são destruídas pela imprensa. Porto Feliz é uma cidade que mergulhou no tratamento precoce e, ao contrário do que disse Wizard, a mortalidade não foi menor. E os serviços de saúde da cidade estavam perto do colapso no mês de junho, como reconheceu o presidente da Câmara, aliado do prefeito, ambos médicos e defensores do tratamento precoce. Oh, que bom que passou, viu? Puta vida, você não tem ideia como é que tá lá. Você ficou essa semana ainda no hospital, mas desse final de semana para cá piorou mais ainda. O hospital está praticamente lotado só de paciente internado com Covid. Esse mês de junho aqui vai ser difícil, viu? Acho que não vamos dar conta aí no hospital, não. Você fala pro pessoal aí da sua família, pessoal aí ficar tudo quietinho aí, esse mês aí, para não ter problema, hein? Porque não vai ter vaga em lugar nenhum. Eu procurei o presidente da Câmara, Marcelo Pacheco. Oi. Bom dia, doutor Marcelo Pacheco. Doutor Marcelo Pacheco, aqui quem fala é Joaquim de Carvalho, eu sou jornalista, eu sou da TV 247 e eu estou fazendo uma reportagem sobre a Covid em Porto Feliz, sua cidade. E eu gostaria de conversar com o senhor, porque eu vi um áudio do senhor falando sobre a situação dramática que vive a cidade hoje por conta dos casos. Não tem situação dramática. Aquilo lá foi um alerta que eu dei para uma pessoa, falando sobre a situação do aumento do número de casos aqui na cidade, como está no estado inteiro, né?
Exato, mas aqui houve um aumento acima da média do estado, eu já fiz essa conta, viu? E hoje, inclusive, está com dados mais, vamos dizer assim, a letalidade maior do que municípios vizinhos, o Tietê, por exemplo, entendeu? Por isso é que eu estou falando da situação dramática nesse sentido, porque Porto Feliz foi apresentado no Brasil todo como um exemplo no tratamento precoce, por isso tinha obtido a redução, ou teria tido, ou houve na época uma redução da letalidade, das mortes, mas isso não ocorre mais. Então eu queria saber... Como que é o seu nome? É Joaquim. Ô Joaquim, você não pode... Eu estou aqui no hospital, estou atendendo os pacientes aqui. Tá. Você não pode ligar na hora do almoço, a gente conversa? Posso, se o senhor quiser, eu até vou presencialmente para a entrevista. Não, o senhor aqui, você não... Tá louco, você não pode vir no hospital aqui. Tá, mas um outro endereço, se o senhor quiser, o senhor aqui me fala. Depois a gente vê. Tá, que horas que eu posso ligar, doutor Marcelo? Na hora do almoço é mais tranquilo, agora eu estou atendendo pacientes. Meio-dia, pode ser? Pode. E como combinado, voltei a ligar e ele não atendeu. Deixe seu recado. Doutor Marcelo Pacheco, é Joaquim de Carvalho, da TV 247. Falei com o senhor mais cedo, o senhor pediu que eu voltasse a ligar ao meio-dia para continuar nossa conversa, a entrevista sobre o tratamento precoce aqui em Porto Feliz, e é o que eu estou fazendo. Estou ligando, peço que, por favor, o senhor me retorne. Um abraço, obrigado. Um padre chorou ao fazer apelo à população. Por favor, queridos paroquianos, se cuidem. Cuide dos seus. Por favor, não façam aglomerações, não façam confraternizações. Não está na hora. Está sendo muito triste perder pessoas, está sendo muito triste o sofrimento de tantas famílias, tantos paroquianos que choram pela partida dos seus entes queridos. Então, por favor, queridos irmãos e irmãs, por favor, eu peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Nossa Senhora. Nós sabemos sim que Deus cuida de nós, que Deus está no comando da nossa vida, mas aquilo que compete a nós, nós devemos fazer. Nós devemos fazer, não façam aglomeração. E se cuide, use máscara, é chato, é ruim ficar com máscara, mas fique com máscaras. Use as máscaras, faça a higienização das mãos, se cuidem. É muito triste a gente sepultar paroquianos, é muito triste a gente ver a dor de paroquianos enterrando um pai, enterrando uma mãe, enterrando um filho. E você não poder nem abraçar, dizer, olha, eu estou aqui. Por favor, se cuide, se cuide, se cuide. Na cidade, é possível ver muitas pessoas desrespeitando a orientação para o uso de máscara. A Santa Casa estava com os leitos de UTI totalmente ocupados e, mesmo assim, a Prefeitura liberou a feira noturna das quartas-feiras. Muita aglomeração. Confiança no tratamento precoce? Ricardo, você estava sem máscara, você não tem medo da Covid? Tenho sim. Tanto que eu estava consumindo uma bebida ali eu estava consumindo, entendeu? Então não tem como consumir de máscara. Você não acha que também aqui, pelo fato da cidade ter feito durante muito tempo o chamado tratamento precoce, isso não faz as pessoas relaxarem um pouco? Isto é, andarem sem máscara, se aglomerarem, porque é isso que nós vimos aqui. Sim, na verdade foi até um mérito da cidade no começo da pandemia, né? Saiu em jornais de outros países, foi comentado em diversas cidades, diversos jornais. Aí eu não sei se o pessoal relaxou, não sei o que aconteceu, que agora os comércios estão abrindo mais também, né? Porque o pessoal do comércio também não tem culpa da irresponsabilidade de muitos. E eles também têm família para sustentar, né? Mas provavelmente deu uma relaxada, cara, por causa disso aí mesmo. Bom, este é um posto de atendimento da Santa Casa, um dos que atendem as pessoas com suspeita de Covid. Porto Feliz é a cidade que Jair Bolsonaro apresentou como um exemplo no enfrentamento da pandemia, porque aqui se pratica o chamado tratamento precoce. Já houve 93 mortos na cidade pela Covid, de acordo com as estatísticas do município. Pelas estatísticas do estado, são 97. A cidade tem 50 mil habitantes, um pouco mais de 50 mil habitantes. Portanto, ao contrário do que disse Jair Bolsonaro, a letalidade aqui não é zero.
E as pessoas que estão com sintomas da doença têm enfrentado muita dificuldade. Aqui, por exemplo, agora são quase 7 horas da noite, eu encontrei pessoas que estão em busca de atendimento desde 7 da manhã. Uma dessas pessoas, por exemplo, tem já o resultado positivo de um exame feito em farmácia. Mesmo assim, está lá, sentada com as outras pessoas. E aqueles que buscam atendimento já saem daqui com o kit Covid, mesmo sem ter ainda o resultado positivo. No dia seguinte, o movimento aumentou e 2 pessoas não resistiram. Cláudia Cristina não resistiu. Ela teve uma parada cardíaca. Por volta das 11 da noite, o corpo dela foi levado direto para o cemitério. Não houve velório, apenas o tempo para a oração de uma pastora. Por volta da meia-noite, Cláudia Cristina já estava sepultada. Cláudia morava na zona rural. O marido também teve Covid, mas sobreviveu. Ambos tomaram o kit Covid distribuído na Santa Casa e em outra unidade chamada de Sentinela. Quando você foi tomar esses remédios que vocês tomaram, vocês assinaram alguma coisa? Assinamos. Então, a médica que aceitou. E você lembra o que você assinou? Assinamos o nome lá e o médico estava passando. Você sabe o que você tomou? Eu não conheço, porque é ela que comandava para mim, né? Ela que via tudo. Entendi. Mas vocês assinaram e não sabiam o que estava assinando? Não, você pegou o médico aceitou para nós, né? Assinamos lá, né? Fez a ficha, daí passei no médico, aceitou. Entendi. E ela teve parada cardíaca? Foi o que teve, né? Agora não sei direito. Foi o que deu, né? Agora não sei. Não dá para saber, né? Porque não deu para ver ela. As tendas foram montadas no início da pandemia, depois que o prefeito teve uma reunião com o Comando Regional do Exército na cidade vizinha de Itu. Você acha que a população de Porto Feliz pode estar sendo usada como uma cobaia? Eu acho que sim. O questionamento que eu fiz no começo, por exemplo, por que só nos bairros de baixa renda foi usada essa experiência? Tem uma entrevista na Veja, que nosso dossiê levantou, que ele chama o caso do Jardim Vante de experiência, que ele, dentro de alguns quarteirões, a matéria da Veja está muito bem explicada ainda, porque tem uma imagem daí de drone que separa os bairros, eles fazem o mapeamento dos bairros onde foram, e ele chama isso de experiência, né? Então, como que você faz experiência num medicamento que ainda está em teste in vitro, não tem teste em humano, e aí você começa a fazer uma experiência num bairro de classe baixa, de uma cidadezinha de 50 mil habitantes de Porto Feliz? Por quê, né? Então, são essas dúvidas que a gente tem, que a gente quer tirar. Né? A população, ela pode estar... Isso pode até estar atrapalhando, no nosso entender, está atrapalhando no isolamento, porque a pessoa, com essa propaganda toda que é feita em cima do kit, ela se sente segura e ela relaxa as medidas de isolamento. Uma mulher que foi tratada com o kit Covid, depois de testar positivo, diz que hoje está com problema no fígado. A senhora teve Covid, tomou cloroquina, o que aconteceu? Eu tive Covid, tive alta em janeiro, e eu tive meus sintomas não foram nada relacionados à gripe, nada relacionado a pulmonar, nada. E eu fui, porque eu desmaiei, eu fui na Santa Casa. E daí fizeram uma tomografia, né? E foi constatado que eu estava com 5% de lesão pulmonar. E já saí de lá com o kit, antes do exame comprobatório ficar pronto, antes do exame do cotonete, do PCR ficar pronto. E depois da cloroquina, eu comecei a ouvir as pessoas falarem sobre a cloroquina, o prejuízo que faz no fígado. E eu, como tinha muito enjoo, eu fui procurar o médico. E esse problema que eu tinha no fígado dobrou depois da Covid. O prefeito culpou a população pelo aumento dos casos e disse que não adotará o lockdown. Isso não tem nada a ver com o comércio, né? Você não se contamina no comércio indo comprar um sapato em 10 minutos e voltando para sua casa. Não é aí que você se contamina. Você se contamina nas aglomerações, inclusive dentro de casa. Em Araraquara, o lockdown salvou vidas. A cidade, que tem mais de 230 mil habitantes, tem uma mortalidade por Covid de 206 por 100 mil habitantes.
Porto Feliz, com 53 mil habitantes, tem uma mortalidade equivalente a 226 por 100 mil habitantes. O que funciona? O tratamento precoce ou o distanciamento social? No confronto entre as duas cidades, parece não haver dúvida. No bairro mais populoso e pobre de Porto Feliz, o prefeito mandou distribuir ivermectina de casa em casa durante a campanha eleitoral do ano passado, em que ele foi reeleito com 92% dos votos. Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui no Jardim Vante, onde a prefeitura, junto à Secretaria de Saúde, está iniciando um trabalho de distribuição de ivermectina a toda a população. Uma equipe de aproximadamente 40 funcionários, divididos em dupla, irão passar de casa em casa, anotando os moradores presentes nas casas e distribuindo a cada um deles a ivermectina. O pai de Rose tomou, adoeceu e morreu. Seu pai, ele faleceu depois de tomar um remédio que foi distribuído na sua casa, que era a ivermectina. O remédio não funcionou? Ah, eu acho que não, né? Não, né? Como é que você teve acesso a esse remédio? Eu peguei, né, lá no posto de saúde. É o kit, né? Daí tomei tudo. Injeção da barriga, um monte de remédio, sabe? Tomei tudinho. Isso depois que você teve? Depois, bem depois. Agora, teve um remedinho que eles trouxeram em todas as casas, não teve? Que é a ivermectina? Teve sim, teve. Daí eu tomei, a minha mãe tomou, sabe? Seu pai também tomou? Tomou também. Seu pai tomou? Tomou. E mesmo assim ele acabou falecendo? Acabou morrendo, né? Você acha que não funcionou? Ah, eu acho que não. O marido dessa senhora também faleceu por Covid. Toda a família tomou a ivermectina. A prefeitura chegou a distribuir aqui cloroquina, a ivermectina, não distribuiu? Distribuiu para um monte de gente, tomou, né? E mesmo assim teve gente que morreu depois de tomar? Teve. Por que não funcionou? Não posso dizer. Não tem menor, posso dizer. Tem bastante gente que tomou, né? Porque isso é um vermífugo, né? Mas de que é um vírus, não é verme? Não sei. Ele é um vermífugo. Ele é um vermífugo que minha filha foi comprar para esse menino aqui. Para remédio de piolho, foi ele que veio. O remedinho que estava dando no... E o piolho funcionou? Para piolho funcionou? Funciona. Para o piolho funciona. Agora, pelo jeito, para doença não, né? Para Covid não, né? Ele é filho da minha neta. Que estava aqui? Não. Tudo bom? Eu vou dizer assim, você tomou o remédio, acabou o piolho, não? Não tem mais piolho? Está coçando a cabeça, não? Não está coçando mais? E vocês tomaram também, não? Que? Tomaram remédio piolho? Tomou? Não sabe. Eu entendi. Tomou? Ele tomou. E tomou? E não tem piolho mais? Como é que se chama? Juan. O nome bonito, Juan. Juan, você tem piolho hoje, não? Não. O que você tomou para não ter piolho? Remédio. Que remédio que foi? De piolho. Não sabe o remédio, né? Tá bom, então. Tá bom, Juan. Obrigado, viu, Juan? O movimento na funerária e nos cemitérios é o argumento irrebatível contra quem apresentava a cidade como exemplo do tratamento precoce. O clima na cidade, que foi apresentada como exemplo da eficiência do tratamento precoce, é cada vez mais tenso. Ali fica a funerária mais antiga da cidade, mas os funcionários estão proibidos de falar do assunto. E eles não são os únicos que estão seguindo a lei do silêncio. Uma vítima da Covid foi enterrada no cemitério da cidade vizinha. Dona Áurea foi sepultada neste túmulo, no cemitério de Tietê, uma cidade vizinha. Depois que ela foi entubada, há cerca de um mês, o marido faleceu. E ela morreu sem saber da morte dele. A filha, também com Covid, está internada em estado grave no hospital de Salto, aqui da mesma região. Todos eram de uma família tradicional de Porto Feliz.
Quantos mortos serão necessários para o Brasil conter Bolsonaro? Na CPI, já está demonstrado que, não fosse ele, o Brasil teria poupado centenas de milhares de vidas. Especialistas disseram a senadores que pelo menos 380 mil pessoas não teriam morrido. Bolsonaro zombou da dor de seus compatriotas. Eu estou com Covid. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde me recomendar de pegar vírus, é de brincadeira. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? Cristiane, de Manaus, sabe que no próximo Natal não poderá ver a mãe sorrir. Isis já não poderá dançar com o pai, que queria viver mais. Pode fazer assim, ó. É o passinho, ele tá fazendo passinho, tá fazendo passinho. Pode fazer aquele de novo. Eu tô gravando. Só tenho que agradecer a Deus por ter chegado até os 80 anos e continuar vivendo ainda muito mais. O jornalismo perdeu Renan Antunes. Renan tomou cloroquina quando o médico suspeitou que ele tivesse a doença. Com o rim recém-transplantado, sofreu ataque cardíaco que o infectologista Marcos Caseiro atribui ao efeito colateral da cloroquina. Quando o exame do coronavírus ficou pronto, já era tarde para Renan. Deu negativo, mas a cloroquina o tinha matado. Os brasileiros nunca esquecerão tanta dor.
O Brasil vive uma tragédia. Com este documentário, a TV 247 espera contribuir para que esta triste página da nossa história seja virada. Mas isto não acontecerá sem que os responsáveis sejam punidos. Jogar luz onde a sombra é a tarefa mais nobre do jornalismo. E nesse caso, ela não poderia ter sido cumprida sem o apoio de vocês, nossos patrocinadores. A todos, em nome da equipe do 247, muito obrigado.